Olá, meu nome é Rodrigo Pereira da Silva Rosa, sou doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, faço parte do Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som do Museu Nacional, também do Rio de Janeiro. Minha apresentação no Simpósio 3 se chama Rua Ator Paulo Gustavo, Olhar Niterói com Olhos Niteroense e Atualização da Memória Urbana. Recentemente, a morte do ator Paulo Gustavo, vítima de Covid-19, deixou grande parte da população fluminense bastante consternada. Isso se deu devido pelas circunstâncias da morte e também quanto pelo modo como Paulo Gustavo significou a cidade de Niterói. Niterói já foi capital do estado fluminense na época em que a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Quando o Rio de Janeiro deixa de ser capital do Brasil, Niterói deixa de ser capital do Rio de Janeiro e perde importância política. E a partir disso, até os dias atuais, passa a ser nomeada como a cidade com a mais bela vista do Rio. E é a partir dessas condições de produção que vamos propor a compreensão da cidade de Niterói, olhando sempre a relação da significação dos sujeitos, da história e do acontecimento, fazendo as seguintes perguntas. Como Niterói foi significada pelo olhar de Paulo Gustavo? Quais são os sentidos que surgem quando o filho ilustre da cidade sai de cena e é presentificado na principal avenida da Zona Sul e também na própria cidade com vários aparelhos? E com a aporte teórico da análise do discurso, nós temos 3 objetivos. Discutir, com base em Pechet, o funcionamento das formas de determinação, pensar a relação, com base em Orlandi, entre ordem e organização no espaço urbano, trabalhando com o real da cidade e o imaginário sobre a cidade. E o último objetivo é refletir sobre os muitos deslocamentos existentes no bojo da memória, a partir da administração da cidade. Essa reflexão é sempre analisada e olhada quando se muda o nome de uma avenida para o nome da rua Autor Paulo Gustavo. E esse movimento a gente toma como base o que há em Souza, quando tem a reflexão sobre o papel da imagem na constituição da memória e como se textualiza o político no âmbito do não verbal. E aí, trazendo um pouco da teoria, interpretação, discursividade e funcionamento da determinação, para a análise do discurso não tem sentido sem interpretação, mas o analista ele vai sempre procurar determinar que gestos de interpretação trabalham a discursividade, que é o objeto da sua análise. E então, nossa proposta adota, dentre vários princípios teóricos, a determinação como definida em Pechet. Sobre o funcionamento da determinação, o autor observa que o ponto decisivo, a designação pelo nome impróprio, vai implicar, correlativamente, a possibilidade de designar a mesma coisa por uma perífrase, tal como aquele que descobriu, o que significa dizer que os nomes próprios simples vão corresponder necessariamente a nomes próprios compostos, não lexicalizado, mas sim construídos por diversos funcionamentos sintáticos, dentre os quais o funcionamento sintático que ele explicita é o aquele que. Isso revela uma indeterminação escrita em aquele que, e essa indeterminação vai se encontrar tanto no discurso do aparelho jurídico quanto no funcionamento do cotidiano. Só explicitando um pouco mais, ilustrando que o nome Niterói, que é um nome próprio, simples, vai corresponder necessariamente a um nome próprio composto, por conta dessa perífrase, a cidade com a mais bela vista do Rio. E olhando um pouco para a cidade e organização administrativa, Niterói, um município da região metropolitana do estado do Rio, fica conhecida como uma cidade que tem a mais bela vista do Rio e essa confirmação se dá no próprio imaginário sobre a organização da cidade. Essa cidade é projetada pelos especialistas e pelos administradores, em torno desse imaginário, a cidade que tem a mais bela vista do Rio. Os melhores hotéis, restaurantes, os mais caros prédios da moradia vão ter sempre como apelo a vista para o Rio. E aí, nas imagens, como nós podemos ver, a Praia de Caraí, na imagem 1, no plano superior, tem aí a Praia de Caraí, o Pão de Açúcar ao fundo, a Pedra da Gávea, o Morro do Corcovado com Cristo Redentor. Então, a vista que você tem do Rio de Niterói realmente é bela. Na segunda imagem, nós temos o ator Paulo Gustavo interpretando a Dona Hermínia na Praia de Caraí, que foi usada como locação para o seu filme Minha Mãe é uma Peça. E nessa imagem aí, como nós podemos ver, a Praia de Caraí novamente e, ao fundo, a cidade do Rio de Janeiro.
E a terceira e última imagem, nós temos o Museu de Arte Contemporânea, produzido, né, elaborado pelo, então, arquiteto renomado Oscar Niemeyer, e o local onde o MAC ele é projetado tem atrás a cidade do Rio de Janeiro. Só para ilustrar, né, sobre o funcionamento da organização da administração da cidade, o prefeito Rodrigo Neves, no ano de 2013, através do decreto, vai trocar o ícone símbolo da prefeitura de Niterói. A imagem do Brasil da cidade, que era o antigo símbolo, passa a ser substituída por uma representação gráfica da fachada do Museu de Arte Contemporânea visto anteriormente. Então, por esse mesmo movimento de organização e administração, no ano agora de 2021, em maio de 2021, houve a troca do nome da Rua Coronel Moreira César para a Rua Ator Paulo Gustavo, como nós podemos ver aí. E por que se dá essa homenagem, né? As razões de ordem prática vão recair sobre a forma como Paulo Gustavo, nascido em Niterói, vai reverter o percurso do olhar. É sobre a Niterói, o espaço em que ele sempre se sentiu em casa, que vai recair as lentes do seu trabalho, focalizando praças, ruas, casas, monumentos, praias, né? Orlando, quando propõe a diferença entre ordem, o real da cidade, e organização do urbano, vai pensar tal relação trabalhando com o par, a casa e a rua. Esse par é essencial para se entender o espaço urbano e as relações sociais que aí se dão. É importante a gente entender que tal relação pode explicitar os modos de ser dos sujeitos e seus processos de significar numa relação estreita. Porém, nosso objeto vai ser diferido de Orlando, né, que, em termos amplos, ela discute a materialidade da cidade e seus espaços, tomando para reflexão condomínios e favelas. No nosso caso, exploramos as formas como Paulo Gustavo investe um olhar outro na cidade. Aquele olhar de quem conhece e se reconhece na cidade e busca no âmago da historicidade própria, Niterói, o real da cidade. Então, a partir desse olhar de Paulo Gustavo, Niterói entra na rota do turismo e passa a ser a atração para os próprios habitantes e para tantas outras pessoas. E, a partir desse olhar, outras formas de determinação vão se instituir. Agora, Niterói, né, tem locais, tem o prédio onde Paulo Gustavo morou, aquela é a praça onde Paulo Gustavo passeava, aquela é a padaria onde Paulo Gustavo tomava café, e etc. Assim, a cidade vai se desorganizar e se materializar através do olhar de Paulo Gustavo. O antigo homenageado, Coronel Moreira César, que é conhecido no século XIX como cortador de cabeças e elogiado pela sua força repressora, né, a qualquer atitude contra o Estado, vai perder o lugar de destaque e dar lugar a um ator. Nitidamente, há um processo de intervenção na memória através do apagamento da face desconhecida de Moreira César e a sobreposição do notório filho da cidade, Paulo Gustavo, ator, comediante e amante das artes. Esse movimento nos permite recuperar o conceito de policromias trazido por Souza, relações de imagens, ângulos e cores que revelam um olhar e que explicitam como se materializa o político no âmbito do não verbal. Então, investe-se uma outra imagem para a cidade de Niterói através de um gesto administrativo que vai retirar a placa de rua do antigo, né, homenageado, Coronel Moreira César, e a substituição dessa placa pela placa da Rua Ator Paulo Gustavo. Esse movimento intervém na memória da cidade. E aí tem o papel da imagem como operador da memória, como é discutido em Souza. Bom, concluindo, a gente vê que a vivência de Paulo Gustavo e os trajetos que ele fazia pela cidade poderiam ser significados como práticas do cotidiano no espaço urbano. Porém, com a sua morte inesperada e impactante, dadas as circunstâncias das mesmas, esses hábitos cotidianos passam a ser significados como um acontecimento discursivo. Com base em Peixe, nós lembramos que, ao se fazer trabalhar o acontecimento, que é a morte do ator, e seu contexto da atualidade e no espaço da memória que este convoca, vai se instaurar uma redesorganização do urbano. Niterói vira agora a cidade do Paulo Gustavo. Então, confirmando, nós temos aí o processo de determinação através do deslocamento de perífrases. Temos aí a imagem de Paulo Gustavo e a frase que ele disse no ano de 2020, antes de falecer. Aqui são nossas referências e muito obrigado.